nós vamos orar, amém? Mas enquanto isso, vá gerando fé no seu coração, honra, vá, sabe, gerando, vá criando dentro de você uma expectativa, não no homem, mas em Jesus. Tire toda essa sua expectativa de mim, coloque toda a sua fé em Jesus e na palavra de Deus, porque o Espírito Santo está nesse lugar, amém? Vamos adorar o Senhor. Deus enviou o seu Filho amado, aleluia. Deus enviou o seu Filho amado, amém? Vamos lá. Deus enviou, aleluia, Seu Filho amado pra me salvar, aleluia, e perdoar. Graças a Deus, amém? Cumprimente a pessoa que está do seu lado. Diga para ele, ó, tenha fé. Cria aí uma expectativa porque Deus está operando, amém? Em expectativa porque o Senhor está operando, amém? Agora vai lá no piano. Vai lá no piano agora. Em nome de Jesus, glória a Deus. Bom dia, igreja. Bom dia. Amém? Bom dia na paz, na misericórdia, no poder, na graça do Espírito Santo. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra para esta manhã de cura, de libertação. Mas antes, ainda no mesmo ritmo de adoração, vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Amém? Você que trouxe, você que vai honrar o Senhor, vai adorar o Senhor, pegue na sua mão
Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que vai semear, que vai, em nome de Jesus, fazer a sua oferta para o Senhor. Amém? Quando nós ofertamos, não é para o pastor ou para a igreja, é para o Senhor. Porque Ele dá semente para o que semeia e pão para o que come. Amém? Ele é que dá semente. Ele é que dá o crescimento e Ele que dá a colheita. Amém? Vou também aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Quem aqui gostaria muito que seus projetos dessem certo? Quem gostaria? Faça com que este projeto seja aprovado pelo Senhor, colocando nas mãos dele e esperando que a vontade dele prevaleça. Amém? Aí de duas uma vai acontecer na sua vida. Ou se aquilo que está no seu coração já é a vontade de Deus, vai acontecer. Se aquilo que está no seu coração não é a vontade de Deus, você orando, o Senhor vai mudar o seu pensamento. Ele vai virar a chave dentro de você e vai alinhar a sua vontade com a dele e vai operar na sua vida. Esse é o segredo. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos que lutar com Deus, como Jacó lutou no Vale de Jaboque, até que Deus vença. A gente não pode medir força com Deus achando que nós iremos prevalecer, porque isso é impossível. Mas nós devemos orar e falar: Senhor, que seja feita a tua vontade. Amém? E quando nós nos colocamos debaixo da vontade do Senhor, a vontade dele é que vai prevalecer. E ninguém precisa temer a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Romanos capítulo 12, versículo 2. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Amém? Quando Jesus nasceu, era a boa vontade de Deus. Quando Jesus caminhou pela Judéia, por Cafarnaum, fez a obra de Deus, agradou o Pai, era a agradável vontade do Pai. Ali ele viveu, ele era do agrado. O próprio Pai declarou, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. E quando Jesus vai para a cruz, era a perfeita vontade de Deus que Jesus ali se entregasse como Cordeiro de Deus, levando as nossas maldições do pecado, doenças, enfermidades, toda a legalidade que Satanás tinha na nossa vida. Jesus, ele levou consigo na cruz. Amém? E hoje, quando nós cremos neste evangelho da cruz de Cristo, quando nós cremos que a palavra de Deus é absoluta, quando nós cremos que ela é também suficiente para a nossa vida e que nada precisa ser acrescentado, então nós vivemos também a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, eu oro pelas ofertas e dízimos. Eu oro para que o nome do Senhor seja glorificado e a vontade perfeita do Senhor venha se manifestar na vida da sua igreja. Porque a tua palavra diz que o Senhor não é injusto. Então que a tua bênção, ela seja conforme o teu plano e o teu querer para as nossas vidas, Senhor. E que se nós ainda não estamos preparados para receber, que o Senhor possa nos ajudar, nos preparando, para que nós possamos viver a tua vontade, em nome de Jesus, sem correr nenhum risco, Pai. Sem correr nenhum risco de ficar aqui no dia do arrebatamento, no dia da sua vinda, mas que nós possamos viver para a tua glória, em nome de Jesus. Você que crê, diga: eu recebo. Diga: eu creio. Aplauda Jesus. Aleluia.
Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Nós vamos pregar aqui uma mensagem muito poderosa das Escrituras. E já nós vamos orar. Orar exatamente, especificamente. A oração hoje é para que aconteça no nosso meio cura e libertação. Amém? Para que Deus venha operar em você e através de você também. Quem trouxe aqui uma peça de roupa do familiar? Tem alguém que trouxe uma foto? Ué, gente, vocês não usam fé não? Ainda dei a dica para vocês terça-feira. Traga uma foto de uma pessoa que você tem a foto no celular e abra a foto da pessoa na hora da oração. Coloca do lado aí. Tem umas cadeiras vazias. Amém? Use a sua fé. Manifeste a sua fé no momento da oração. Amém? Hoje é um dia específico. Todo culto a gente faz isso? Não. Hoje nós vamos fazer. Hoje nós vamos repreender o mal. Vamos repreender a doença. Amém? Porque a presença do mal na tua vida é ilegal. Legal na tua vida, se você crê, é que você seja livre, curado, amém? E cheio do Espírito Santo para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 28. Mateus 28, no verso 18. Aleluia. Mateus 28, verso 18. Espírito Santo, seja bem-vindo nessa manhã. Espírito do Senhor Jesus, o Cristo de Deus, nosso Senhor, seja bem-vindo. Nós te adoramos e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Que a sua palavra se cumpra em nós, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Antes de continuar a leitura, esse texto, ele trata e data dos últimos acontecimentos pós a ressurreição de Jesus. Amém? Isso ocorreu já estando o Senhor ressuscitado. O Evangelho, ele é absoluto, ele é o que há de mais importante. Por quê? Porque Jesus, diferente de qualquer pessoa que já tenha se levantado no mundo, ele ressuscitou. E ele ascendeu ao céu publicamente. Mais de 500 pessoas o viram ascendendo aos céus ressuscitado. Tiveram a plena convicção de que a morte não pôde vencê-lo e que de fato ele era quem ele disse ser: o Messias, o Salvador, o Cristo de Deus. Amém? Então o Evangelho, ele não pode ser negociado, ele não pode ser dividido, ele não pode ser diluído, ele é absoluto, ele é quem ele diz que é, e ponto final. Amém? Você pode crer, você pode se entregar, e há esperança para nós através do Evangelho. Versículo 19, o Senhor Jesus continua dizendo assim: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Olha que interessante o que Jesus fala aqui: ide por todo o mundo, fazendo discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do... Isso já remete às pessoas que podem receber esse batismo. Eu não posso ensinar um bebê, amém? Bebê ainda não pode ser ensinado. Bebê aí, até os seus 8 anos de idade, ele ainda não tem noção do que é certo e errado. É uma criança que ainda está formando a sua personalidade. Os pais, ainda está na guarda dos pais ali, os pais ensinando os primeiros passos, ensinando a falar: filho, isso pode.
isso não pode. A partir dos 9 anos, a criança ela já começa a ter discernimento e ela já começa a agir proativamente dentro do bem e dentro do mal. Então, o batismo ele é para quem já tem consciência de pecado, do que é certo e do que é errado. Ou seja, a partir de alguém que já tem uma consciência do que é certo e do que é errado, essa pessoa já pode se tornar um discípulo de Jesus. Amém? Outra coisa interessantíssima, discípulo de Jesus, os primeiros foram os 12, e alguns mais que Jesus convocou, mas os 12 ali foram os primeiros a serem discipulados por Jesus, e foram colocados como a base da igreja, a base apostólica da igreja, que foram os 12 apóstolos, com exceção de Judas, que traiu Jesus, mas logo depois Matias foi escolhido, e logo depois Jesus chamou Paulo para que o evangelho fosse pregado no mundo todo. Amém? Para que o evangelho alcançasse os confins da terra. Aí você pensa assim, confins da terra, onde será esse lugar? Deve ser o Japão, deve ser a Ásia, deve ser a África. Pasme você, os confins da terra é aqui. Amém? Porque o centro do mundo foi aonde Jesus nasceu. O centro do mundo, o lugar principal na época que Jesus nasce é a Ásia, é ali aquele meio, né? A Europa, a Ásia, ali Israel, e o Brasil ainda estava há muitos anos de ser descoberto, de se tornar uma pátria. Aqui é os confins do mundo. Então, o que Jesus ordenou aqui que fosse feito já está acontecendo. Aliás, nós já estamos muito além disso daqui. Nós já estamos já próximo da volta do Senhor, porque Ele disse que voltaria. Porque quando ali em Atos, quando os discípulos estavam olhando para cima, na transição entre Lucas e Atos, quando Jesus ascende aos céus, os anjos aparecem, 2 homens de branco, 2 anjos ali, e falam o seguinte para eles: este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele do mesmo jeito ele voltará. Então o Senhor ele está voltando para buscar aqueles que se renderam para ele. Ele volta para buscar o que é dele. Amém? Ele volta para buscar aquilo que pertence a ele, mesmo que essa pessoa já esteja sepultada, já esteja morrida. Mas a Bíblia diz que quando a trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e logo depois aqueles que estiverem vivos e são dele serão arrebatados. Amém? E nós estamos muito próximo desse dia, grande dia e também terrível dia. A Bíblia diz que é um grande dia, e a Bíblia diz que também é um terrível dia, porque depende de que lado nós estaremos. Se nós estivermos firmes com Jesus, será um grande dia. Se nós estivermos com a nossa aliança quebrada com Ele, se nós estivermos brincando com aquilo que é santo e com aquilo que é verdadeiro e sério, nós corremos o risco de ficar. Amém? Mas aquilo que é dele, Ele vem buscar. É por isso que nós precisamos ter uma convicção dentro de nós, que verdadeiramente nós temos caminhado com Jesus. Amém? Versículo 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Bendito seja o nome do Senhor. Acompanhe. Aqui já. Deixa eu ver aqui. Às vezes eu me perco aqui com essa Bíblia. Só um segundinho. Mas é isso mesmo. Queridos, até aqui. Então aqui nós temos a menção aonde Jesus comissiona os discípulos, os apóstolos, com autoridade. Que autoridade foi essa que Jesus deu? A mesma autoridade que ele tinha. E mais ainda do que isso, se você observar a palavra de Deus,
Jesus, ele não somente ele fala verbalmente, nos dando autoridade, mas como a Bíblia nos revela a fonte do poder de Deus. A fonte do poder de Deus para aqueles que creem, para quem é discípulo de Jesus. O exemplo bíblico é o próprio Jesus. Eu gostaria que você fosse em Atos capítulo 10, no verso 38. Atos capítulo 10, verso 38. Aqui nós temos a fonte do poder de Deus na vida do homem, na vida do crente. O segredo do poder de Deus é o mesmo que estava em Jesus. O que Jesus tinha? É porque ele era Jesus, isso era restrito a ele: milagres, maravilhas, sinais, prodígios, expulsar os demônios. A Bíblia diz, ela fala, ela nos leva ao entendimento, e o próprio Jesus aqui no texto que nós já lemos, ele está conferindo para nós a mesma autoridade que é dele. Por que ele faz isso? Porque é para a glória dele, porque ele não encerra a sua obra. Quando ele ascende ao céu, ele não está encerrando a sua obra, amém? A obra que ele encerrou foi a obra da expiação, foi o pagamento. É mais ou menos assim: Jesus na cruz do Calvário é como se ele estivesse deixado, é fato, ele deixou pago por todo ser humano na face da terra, todo, ele já deixou pago, o pagamento já foi feito. Jesus ainda não vai fazer algo para que alguém seja salvo, ele já fez, mas tem muita gente que ainda não está salvo, mas já está pago, amém? Já está pago. A gente só precisa comunicar essa boa nova, a gente só precisa falar. É por isso que nós pregamos o Evangelho, e é por isso que Jesus comissiona os discípulos, para que a gente anuncie que os pecados do mundo já foram pagos, já foram expiados na cruz, amém? É por isso que quando você vem para Jesus, você é salvo, porque já foi pago. Você não precisa vir e continuar carregando resquícios do seu passado, culpa, ou carregar um peso nas suas costas de um trauma. Você não precisa mais ter a consciência que você tinha. Agora você pode ter uma nova consciência e uma nova natureza quando você entende que Jesus pagou por você na cruz. Amém, queridos? Então já está tudo pago, e nós precisamos anunciar isso, nós precisamos dizer isso, pregar isso, para que as pessoas se voltem para Jesus, para que as pessoas, o mundo, eles ouçam, creiam e entreguem as suas vidas para Jesus e mudem de vida a partir desse momento. Porque o efeito da crença, o efeito de crer no Evangelho, manifesta um fruto que é a mudança de vida. Paulo vai falar: aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que era um beberrão não é mais, aquele que era adúltero não é mais, aquele que fazia prática de feitiçaria já não se envolve mais com isso, amém? Aquele que era do ocultismo, enfim, agora aquela pessoa, ela encontrou a luz, encontrou o caminho. Encontrar Jesus é encontrar o caminho, encontrar Jesus é encontrar a vida, a verdade. Encontrar Jesus é se resolver de uma vez por todas, amém, queridos? E aqui diz assim o texto, Atos capítulo 10, versículo 38: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Quem ungiu Jesus de Nazaré? Deus. Você vê que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Aí eu te pergunto, tem gente oprimida pelo diabo? Sim ou não? Senão as escrituras não iam falar isso. Pastor, diga mais alguma coisa.
A Bíblia já é suficiente, mas eu posso também dizer que eu era oprimido por Satanás. Jesus me salvou, me curou, me libertou. Fiz um pequeno vídeo, postei no Instagram falando isso. Assim como Jesus me curou, assim como Jesus me libertou, eu estou aqui convidando você para estar conosco no domingo. Eu disse isso, por quê? Porque é fato. E alguns irmãos gravaram um vídeo maravilhoso, amém? Outras pessoas postaram os nossos vídeos também. Mas é isso, é anunciar, é falar. As pessoas, elas estão desesperadas e não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, até porque tem muita igreja que tem deixado de ser igreja. Tem muita igreja que está perdendo a credibilidade, sabe? Tem pessoas que sem entendimento olham e falam: não sei não isso daí. Porque a igreja, ela tem que ter as características bíblicas, amém? Ela tem que ter o Espírito Santo, ela tem que demonstrar o Espírito Santo, ela tem que libertar as pessoas do pecado, dos demônios, e tem que levar as pessoas a ter uma vida de santidade. E a santidade é a própria palavra de Deus, amém? Santidade não é o que eu acho que é santidade. Santidade é o que a Bíblia diz que é santidade, amém? Fé também é o que a Bíblia diz que é fé. Ser cristão também é como a Bíblia diz que é ser cristão. Então nós estamos aqui hoje embasados completamente nas Escrituras, amém, queridos? Isso deve gerar em você uma expectativa, isso deve gerar em você uma fé, que hoje você pode ser poderosamente tocado por Deus. E eu tenho certeza, e eu já pude, eu tenho a convicção, mas eu também hoje já pude sentir a unção de Deus liberada. E eu digo para você, as pessoas que usarem a fé, elas serão impactadas pelo poder do Espírito Santo. Elas serão impactadas pela unção, por esse poder aqui, por essa palavra que eu estou lendo para você aqui, porque é real isso, amém? Então nós podemos falar com convicção, com autoridade. E já já eu vou convidar você que acha, que pensa que precisa ser liberto, que precisa ser curado. Vou chamar você aqui na frente, vou impor as minhas mãos, amém? Se tiver alguém enfermo aqui e você crê que Jesus pode te curar, você sai daqui curado pelo poder do nome de Jesus, amém? Eu quero que você aqui, então, eu vou ler de novo esse versículo e depois nós vamos ler João capítulo 14, verso 16. Mas antes eu quero ler aqui de novo. Sim. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. Aleluia. Oh, aleluia. Queridos, o segredo de Jesus era o Espírito Santo, amém? João capítulo 14, verso 16. Vamos lá, rapidamente, porque eu quero orar. E orar, dependendo do mover do Espírito, vai tempo. Às vezes é assim, ó, pum. Mas às vezes a gente... Então eu quero dar tempo para o Espírito Santo no trabalho de cura, de libertação aqui. Mas preste bem atenção aqui. Jesus, ele próprio diz assim aqui em João, Evangelho de João capítulo 14, verso 16: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Agora Jesus fala, versículo 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Amém? Olha só o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo também aqui, naquela mesma fase ali, pós-ressurreição, que ele vai subir, mas que ele nos daria o Consolador, a saber, o Espírito Santo. E ele diz aqui algo muito profundo, que o mundo não pode receber. Então,
o que sela uma pessoa para a salvação, o que sela uma pessoa para o dia do arrebatamento, é a pessoa e a presença de quem? O que faz a diferença de quem é de Deus e quem não é o Espírito Santo. O que diz se uma pessoa é cristã ou não é o Espírito. O Espírito Santo, ele é dado quando nós cremos em Jesus e quando nós confessamos Jesus como o único Senhor. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, cremos em Jesus e confessamos que a partir daquele momento nós seremos então agora discipulados pelo Senhor através da palavra. Então o Espírito Santo, ele vem e ele é dado, é como se fosse um selo de propriedade. Quem é de Deus, ele tem uma marca que indica propriedade exclusiva de Deus. Ou você acha que quando Jesus vier buscar a igreja, como que é esta sistemática? O crente, ele está brilhando. O crente, ele é luz. Quem não é crente, quem não tem o Espírito Santo, está apagado, é trevas. Tudo aquilo que é luz vai subir. Amém? Todo aquele que recebeu o Espírito Santo, ele foi iluminado, ele ascendeu, ele tem vida agora, ele é de Deus. Esses aí eles são facilmente vistos e reconhecidos por Deus, porque são propriedade de Deus. Tudo que é de Deus é luz, o que não é de Deus é trevas. Então é por isso que a Bíblia fala que nós temos que guardar, manter o fogo, a chama acesa. A Bíblia usa esses termos para a gente entender que nós não podemos deixar a luz o quê? Apagar. É por isso que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, se eu não me engano: não apagueis o fulgor do Espírito Santo. Em outras traduções está: não apagueis o fogo. Está aqui? Está aqui, ó. Não apagueis o fulgor do Espírito, não extingais o Espírito. Porque quando Deus ele dá, você tem que zelar, cuidar. Como? Porque agora é o próprio Deus habitando em você. Então agora você tem um dono, um Senhor. O que é Jesus ser Senhor da vida de alguém? O que significa ele ser Senhor? Para mim dizer que Jesus é o meu Senhor, então eu estou dizendo que ele é o meu dono. Eu pertenço a ele, eu não pertenço mais ao sistema desse mundo. Amém? Eu não pertenço mais a este mundo. E o Espírito Santo, ele vem com propósito de estar conosco todos os dias e nos preparar para a gente poder encontrar com quem? Com Jesus. Agora vá em João, no capítulo 16, no verso 8. No mesmo livro, Evangelho de João, no mesmo Evangelho, no capítulo 16, no verso 8, e aqui eu encerro. Diz assim, ó: quando ele vier, ele quem? O Espírito. Esse texto aqui foi o texto clássico aonde Jesus fala da vinda do Espírito Santo. Então ele está dizendo: quando ele vier, quem? O Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do... Então o Espírito Santo vem para nos convencer. O Espírito Santo vem para nos convencer de que pecado é ruim. O Espírito Santo, ele faz uma obra de conversão na nossa vida. Nós passamos agora a viver na contramão do mundo. Lúcifer lá no Éden convenceu os anjos que ser demônio era melhor. O Espírito Santo agora nos convence que ser de Deus é melhor do que ser do mundo. Amém? Porque quem está debaixo do sistema do mundo não vai subir se não entregar a sua vida para Jesus e mudar de vida. Não pense, o diabo ele inventou algumas frases ao longo dos anos. Aliás, o mundo ele é fechado, ele está dentro de um sistema. O mundo está dentro de uma prisão, de uma mentalidade. Uma delas é: todos são filhos de quem? Isso é mentira. Porque em João, no mesmo Evangelho de João, diz assim, ó:
capítulo 1, verso 11. Vamos lá, não ia ler, mas vamos lá. Para encerrar. Evangelho de João, capítulo 1, verso 11. Olha o que diz o texto bíblico aqui, ó. Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Judeus não receberam quem? Jesus. Mas, olha o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, então todo que receber Jesus, qualquer pessoa, sem acepção, qualquer pessoa que receber Jesus, como diz a Escritura, de todo o coração com fé, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de... Agora vá comigo em Marcos capítulo 16. Obrigado, Espírito Santo. Marcos capítulo 16 diz assim, ó, no verso 15 diz assim, ó, Jesus diz assim para os discípulos, para a igreja: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda... Como que está aí? O fato é que todos são criaturas de Deus. Isso é verdade. É criatura de Deus. Tudo que existe, tudo que há no mundo e tudo que está no reino espiritual também foi criado por Deus. Só que criatura é diferente de ser filho, porque filho tem o mesmo DNA, filho tem a mesma natureza. Amém? Então nós só podemos nos tornar filho de Deus por intermédio de Jesus. Ele é o mediador para quem quer ser filho de Deus. É o evangelho que está sendo pregado. O Senhor é Jesus o Cristo, e aquele que crê, a Bíblia diz que é salvo. Aquele que crê, a Bíblia diz que não é confundido. Amém? Aquele que se arrepende, entrega a sua vida de verdade e faz uma aliança com Deus, esse passa a ser filho. Fora disso, é criatura. Quem entendeu a palavra? E ele diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Deus quer que todos sejam salvos. O pensamento e a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas você tem uma coisa chamada livre-arbítrio. A decisão é sua. Amém? A decisão de crer ou não crer é sua, de cultuar ou não é sua, de passar a ter uma nova vida é sua, de ter um antes e depois de Cristo é sua. Essa decisão, a própria história é dividida em antes e depois de Cristo. Então nós temos também, cada um de nós temos que ter antes de Cristo e depois de Cristo na nossa história de vida. Amém? Eu tenho, e você também tem que ter um antes e depois. Não pode ser igual. A prática não pode ser a mesma. Amém, queridos? Então nós temos que realmente olhar para onde? Olhar para a palavra de Deus. Ela é quem diz, ela é a norma, ela é a correção, ela também é a cirurgia. Amém? Ela é a cirurgia. Deus não nos chamou para que a gente viva no pecado, viva na miséria. Deus não nos chamou para a gente continuar vivendo do mesmo jeito. Jesus falou assim, ó: se o seu olho te faz pecar, arranca-o fora, porque é melhor entrar para a vida eterna faltando um olho, do que todo o corpo ser lançado aonde? No inferno. E eu quero dizer para vocês, o céu é real, mas o inferno também é real. Assim como o céu é real. Jesus disse: se a tua mão te faz pecar, arranca fora, porque é melhor entrar. Então tudo que é aparência do mal, nós temos que fugir. Amém? Amém, queridos? Graças a Deus, não negocio. Eu fico sozinho. Sozinho não, né? Fica com Jesus, né? Amém? Então nós cremos dessa maneira que pregamos aqui. Glória a Deus. Agora eu quero orar por você.
Você que precisa de libertação, você que quer uma nova vida, você quer entregar sua vida para Jesus, corre aqui na frente. Você que veio para ser curado, você que veio para orar por um familiar, você que sente que Satanás ainda tem segurado, prendido você, vem aqui em nome de Jesus. Fique de pé todos do seu lugar, em nome de Jesus. Não tenha... Olá, graça e paz seja com todos vocês, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E estou passando aqui, sou, para quem não me conhece, pastor Sérgio, né? Me chamo Sérgio, né? Sou pastor ali na comunidade Graça Church de Cotia. E se essa palavra, ela falou com você, se você foi abençoado e creu, e essa palavra foi impactante para a sua vida, então não deixe aí de curtir, de dar o seu like, para que esse vídeo possa veicular para mais pessoas, para que mais pessoas possam ser abençoadas. E se você não pôde estar conosco nesse culto, aonde nós ministramos cura, libertação, nós fizemos alguns cortes nesse vídeo, né? Mas foi um mover de Deus muito grande, pessoas foram libertas, pessoas foram curadas, nós tivemos testemunhos, porque Jesus é o mesmo. O Evangelho é isso, o Evangelho ele é funcional, ele é prático, ele é real, ele é urgente para a nossa vida. Então você pode estar conosco em um de nossos cultos, ou na terça-feira às 19 horas, agora em novo horário às 19 horas, ou no domingo às 9 horas da manhã. E entrando em contato conosco, nós temos nossas reuniões, os nossos cultos dos lares, as reuniões, as visitas, enfim, você pode entrar em contato conosco para que a gente possa estar te visitando, possa estar levando para você a palavra de Deus, orando por você. Amém, queridos? E nós teremos muito mais. Tivemos hoje um grande mover nesse culto de libertação, de cura, mas Deus tem muito por fazer. Então, entre em contato conosco e venha participar de um desses cultos. Traga os doentes, traga você mesmo, ou traga alguém, traga algo que represente alguém. Use a sua fé, que certamente o Senhor, Ele continua o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo, né? Assim como Ele diz, e nós cremos, essa é a nossa convicção, e Deus tem sido fiel naquilo que Ele disse na sua palavra. Amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, e até lá. Espero vocês.